que é um canal tudo sobre um cristão. Mais uma vez estou mostrando esta cena aí que lembra um homem violentando uma mulher, né, por trás, tentando agarrá-la, né, de certa maneira, e forçando o ato sexual. E vamos ver mais alguma situação. Bom, tô colocando também essa cena, coloquei aqui cena forte do filme de Mush Boy. Quem quiser aí acompanha pela internet, eu não vou precisar colocar, mas essa é uma cena o qual ele é violentado, ele é estuprado, né? Embora que de certa maneira o filme demonstra que ele estava querendo aquilo, mas o rapaz que está com ele estupra ele, violenta ele, sexo anal. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Porque essas duas cenas, tanto de homem com mulher, como homem com homem, praticando tal ato. Estou colocando essa cena aqui também de um filme aqui da internet que a gente pode ver. A intenção é que todos sejam, né, de o ato do estupro e do sexo anal. E aí a gente vai falar um pouquinho na Bíblia o que Deus fala sobre isso, o que ele acha, o que está escrito, ok? Vamos lá. Bom, aqui é a Bíblia Sagrada, a gente vai abrir e vai ver o que ela diz sobre esse assunto aí. Bom, gente, estou tentando colocar essas cenas aí, tipo, insinuando algumas cenas de estupro, para que, como não é atores que eu conheço, que depois possa vir a ser processado por causa do direito de imagem, então essas cenas é as que eu encontrei que dá para fazer esse trabalho sem agravar algumas pessoas. No livro de Gênesis, a partir do capítulo 13 e o versículo 12 e o 13, há algo muito interessante. Diz assim: habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Continuando em Gênesis, a partir do capítulo 18, o versículo 20, diz assim: disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. A partir do capítulo 19 do livro de Gênesis, do versículo 4, a gente vai encontrar a seguinte situação: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos dele. Ok? Aí está claramente dizendo que os homens daquela cidade de Sodoma queriam violentar, estuprar sexualmente os dois anjos que tinham ido tirar Ló daquela cidade, a mandado por ordem de Deus. Ok? Quero também deixar aqui no livro de Gênesis, a partir do capítulo 19, vamos ler aqui o versículo 25, que diz assim: e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e os que nascia na terra. O 28 diz: e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra de campina, e viu que a terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. O versículo 29 também afirma: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara, entre Sodoma e Gomorra, as duas cidades. Por que eu estou querendo chamar a atenção aqui?
desta cidade, né? Que próximo a elas tinha grande campina, ou seja, muitos viajantes passavam por lá, por essa cidade ser uma cidade verde, né? Ter vida nessa cidade. Só que quando os visitantes passavam próximo dessa cidade, esses homens eram raptados e violentados, né? Acontecia ali o estupro, o sexo anal forçado. Não que eles eram gays, eles estavam praticando algo que estava além da natureza humana, né? Estava como animais, eles estavam violentando próprios homens, uns violentando os outros, tanto os novos como os mais velhos, estavam seguindo o mesmo desejo carnal, violentavam os visitantes, violentava quem passava próximo dessas cidades. Por isso que Deus começou a ver que o pecado estava se aumentando muito. Aqui no livro de Levítico, a partir do capítulo 18, começa assim por destaque: uniões abomináveis. No 18:22, a palavra deixa aí bem claro: com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Por que Deus estava criando esse mandamento aí, dando essa ordem? Justamente porque os homens estavam começando a ter relações uns com os outros e estavam querendo, de certa maneira, ali formar tipo que um casamento, como se fosse o homem com a mulher. Eles não sentiam mais desejos por mulheres e só por homens. E eles estavam com desejos também errados. Olha só o que diz aqui: nem te deitarás com animal para te contaminares com ele. Ou seja, os homens estavam perdendo a vontade de fazer sexo com mulheres, estavam desejando também fazer sexo com animais, né? Fazer sexo com homem, sexo anal. Por que eu estou falando isso do sexo anal, dessa cidade? Porque a gente eu estou puxando um assunto aqui para um amigo que me fez uma pergunta muito interessante: a diferença de sodomitas para sodomia. E eu estou fazendo esse vídeo justamente para ele e para quem interessar também. No mesmo livro de Levítico, a partir do capítulo 20 e versículo 13, olha só o que está escrito que Deus naquele tempo determinou: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Bom, aqui no livro de Juízes, capítulo 19, versículo 22, tem uma prova incontestável do que esses homens estavam fazendo. Diz assim, ó: enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, né? O velho senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Olha só, quando alguém praticava o ato de receber alguém de fora, um estrangeiro, e aquelas pessoas da cidade descobriam, esses homens estavam se espalhando essa prática de fazer sexo, de violentar homens, de cometer o estupro, né? Já estava passando além do pecado do homossexualismo, agora era um desejo de homens violentar outros homens. Estava algo além do que qualquer ser humano podia prever. É por isso que Deus começa a colocar os pecados de Sodoma e Gomorra como já fora do limite para ele. Bom, por que eu estou contando essa história aí, né?
E agora, para tirar a dúvida do meu amigo, é a seguinte: a palavra Sodoma em hebraico significa queimados, né? E Gomorra significa enterrados. E parece que combina, né, o nome de uma cidade com outra, porque foi justamente o que aconteceu. Foram queimados e enterrados por Deus, né, esse povo. Mas aí a dúvida do meu amigo era, ele disse: me dá a diferença entre sodomitas. O que eram os sodomitas? Se o nome da cidade era Sodoma, de acordo com a palavra de Deus em Gênesis, diz que a cidade era Sodoma, quem nascia lá era sodomita. É como uma pessoa que nasce em São Paulo, né? Chama-se de paulista, né? Então, só para ter uma noção aí. Mas os homens de Sodoma, eles estavam praticando agora o estupro e a sodomia. O que é sodomia? Sodomia é o ato de praticar sexo anal entre um homem e uma mulher ou entre dois homens, ok? Não é a questão de ser gay, porque é de Sodoma é ser gay, não. Sodoma vai além disso, né? Os homens estavam praticando o estupro. O estupro é uma coisa tão negativa, tão baixa, que até dentro dos presídios, aqui no Brasil, a gente sabe que quando entra um estuprador, acontece a mesma coisa com ele, muitas vezes ele é morto, porque ele não é aceito no sistema carcerário. A Bíblia também diz que os homens de Sodoma e Gomorra, eles passaram a ser raptores de homens, né? E isso era uma coisa que estava ficando grave demais. Eles cometiam também outros pecados. Eles gostavam muito de bebidas, né? Praticavam tudo aquilo que desagradava a Deus. Os homens de Sodoma e Gomorra estavam praticando. Tanto que quando Abraão diz: se encontrares porventura 50 justos lá, Senhor. E o Senhor disse: se você encontrar 50 justos, por amor dos 50 não destruirei, né, a cidade. E vai baixando para 40, para 30. Só que não tem ninguém nessa quantidade. E eu sei que termina, a palavra vai dizer que termina Deus destruindo tanto Sodoma como Gomorra, porque não tinha ninguém justo nessas duas cidades. Bom, Carlos, aí fica aí, né, a questão. Sodomita é a pessoa que pratica o sexo anal, tanto ele pode fazer com mulher ou com homem. É pecado aos olhos de Deus, é proibido. Deus não deseja que nenhum dos seus filhos faça isso. Se caso você é praticante, você tem que orar a Deus e pedir para Ele tirar esses desejos carnais de você, porque isso aí não é coisa que agrada a Deus. E é sujo, né? A gente sabe que o ânus é o local que Deus criou para sair, né, as fezes, e ali é muito sujo. E o ato sexual neste local pode te trazer doenças graves, não só você, como a sua parceira ou parceiro, ok? Então fica aqui o canal Cristão, tá aí a resposta entre sodomitas e sodomia, né? Espero que você tenha aprendido. Sodomitas são as pessoas que nasciam na cidade de Sodoma, sodomitas. E sodomia é a pessoa que pratica o ato sexual anal, seja com homem ou com mulher, ok? Então, até o próximo vídeo aí, até a próxima pergunta. E fica com Deus aí, Deus te abençoe e te ilumine. Se tiver esse tipo de desejo, que Deus tire, né, da tua vida e da vida de quem estiver assistindo esse vídeo, por acaso que faça isso. Que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. E isso é um desejo carnal, né? E o inimigo trabalha muito nisso para que as pessoas façam aquilo que desagrada a Deus, sem elas saberem da verdade. Ok? Um abraço e Deus te abençoe grandemente.